vocês. José era o 11º filho de Jacó. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Ele nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos, pois a mãe de José, Raquel, era a esposa muito amada de Jacó. Naquela época, Deus permitia que os homens tivessem mais do que uma esposa para poderem popular as nações. Mas hoje isso não é necessário e nem mais permitido por Deus. Um dia, por conta de sua obediência e por amar tanto a José, Jacó deu a ele uma túnica muito linda, longa e bem colorida. E desde o momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai por José, começaram a odiá-lo e a invejá-lo, porque seu pai Jacó havia colocado José como supervisor de todos os seus irmãos e ainda o havia presenteado com uma bela túnica. Um dia, José teve 2 sonhos um tanto intrigantes, e assim que acordou, chamou seus irmãos e disse: Irmãos, ouçam um sonho que eu tive. Estávamos todos no campo amarrando feixes de trigo e o meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando o meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. E seus irmãos disseram: O quê? Então somos nós os feixes que se curvam? Você só pode estar louco se acha que vamos nos curvar perante a você, seu moleque mimado e atrevido. E então odiaram José mais ainda. Ei, ouçam ainda o segundo sonho que eu tive. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esses sonhos para seus irmãos e seu pai, todos o repreenderam e seu pai lhe disse: José, por acaso eu e sua mãe e os seus irmãos iremos nos ajoelhar perante você? Todos os irmãos ficaram extremamente irados com José. Porém, seu pai Jacó guardou o que havia ouvido em seu coração. Certo dia, Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde eles cuidavam das ovelhas. Os irmãos o avistaram de longe e falavam com desprezo de José entre si. Lá vem aquele moleque sonhador. É agora, nós temos a chance. Vamos matá-lo e jogar o seu corpo em poço e dizer ao nosso pai que um animal feroz o devorou. Mas eles não tiveram coragem de fazer isso. Então, seus irmãos fizeram um acordo e venderam José por 20 moedas de prata para uma caravana de mercadores que estava passando no deserto. Os irmãos tomaram a túnica de José e a molharam no sangue de um cabrito que haviam matado. Enviaram a túnica para seu pai e disseram que um animal feroz havia devorado José. Jacó ficou extremamente triste, pois pensou que José estava morto. Então chorou e chorou muito. José se tornou escravo e foi levado para um leilão de escravos no Egito para ser vendido novamente. Chegando lá, um homem chamado Potifar, que era capitão da guarda de Faraó, viu muitas qualidades em José, pois ele era jovem, forte, bonito e muito inteligente. Então, Potifar comprou José para ser escravo em sua casa. José era tão obediente e leal que logo se destacou entre os escravos e prosperou. E de um simples servo se tornou mordomo e chefe dos escravos na casa do capitão Potifar, que confiava muito em José, porque ele era honesto, íntegro e temente ao Deus dos hebreus. E por causa de José,
o Senhor abençoou toda a casa de Potifar. Certo dia, a esposa de Potifar começou a olhar para José com olhos maus e ela queria dar um beijo em José, o que não era certo, pois ela era uma mulher casada. E mesmo assim, ela insistia e insistia com José que queria beijá-lo. Vamos, José. O meu marido não precisa saber. Mas José era um homem correto e fiel, e ele se negou e disse: Olha aqui, senhora. Meu dono me fez chefe desta casa e me deu autoridade sobre tudo. Aqui eu mando tanto quanto ele e posso ter tudo o que eu quiser. Mas não posso dar um beijo na senhora, pois isso é muito errado, porque você é casada. Como eu poderia cometer um pecado tão grande contra o meu Deus e contra o meu senhor Potifar? Mas a esposa de Potifar era maluca e tentou dar um beijo à força em José. Então José correu para longe dela. Mas antes que conseguisse escapar, ela rasgou um pedaço da roupa de José. E com esse pedaço da roupa em suas mãos, ela acusou o rapaz e contou a todos na casa que José que havia tentado dar um beijo nela à força. E por causa dessa mentira mal contada, José foi jogado na cadeia, mesmo ele sendo inocente.